Olá, eu sou a Elma, aluna do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal do Pará, e esse é um vídeo da nossa disciplina de tópicos avançados em bioestatística multivariada. E nós vamos falar um pouco sobre as análises de regressão multinível. Primeiramente, nós vamos verificar uma situação, um problema, para que a gente possa entender a importância de conhecer essas análises de regressão multinível. Depois nós vamos conversar sobre o conceito, entender o que é, quando e como utilizar. Depois eu vou dar para vocês alguns exemplos de quando a gente pode utilizar essa análise multinível na odontologia e em seguida nós vamos fazer um passo a passo de execução de um exemplo de análise multinível no programa GEMOV. Então vamos para a nossa situação problema. Esse estudo fictício teve como objetivo verificar a experiência de cárie e a influência na taxa de comparecimento escolar. Ou seja, eles queriam saber se criança que tem mais cárie vai faltar mais à escola. A experiência de cárie foi verificada através do CPOD e a taxa de comparecimento escolar foi verificada através de uma medida hipotética que vai de 0 a 10, sendo 10 o comparecimento total. E para esse estudo foram incluídas diversas crianças de 3 diferentes escolas: escola particular, escola militar e escola pública. E aqui no gráfico de dispersão, cada triângulo representa uma criança. E quando nós tentamos fazer a associação entre o comparecimento à escola e o CPOD, nós percebemos que não tem uma associação. Então, nós concluiríamos nesse estudo que o aumento do CPOD não influencia no comparecimento da criança na escola. No entanto, provavelmente, a conclusão desse estudo estaria equivocada, porque não foi levado em consideração que nós temos aqui diversas crianças, mas elas estão em 3 diferentes escolas. Então, não foi levado em consideração o efeito do grupamento das diferentes escolas analisadas neste estudo. Esta técnica é um tipo de análise de regressão que, simultaneamente, leva em consideração múltiplos níveis de agregação, tornando corretos erros padrão, intervalo de confiança e testes de hipótese. Essa não é uma análise diferente da análise de regressão linear logística de Poisson, mas sim uma alternativa para essas análises. Então, eu posso ter uma análise de regressão linear multinível, uma análise de regressão logística multinível e uma análise de regressão de Poisson multinível. Quando existe uma estrutura hierárquica na população de interesse, a análise multinível é a opção metodologicamente correta para estabelecer as relações entre as variáveis. E essa análise ela pode ser encontrada também com o nome de modelo hierárquico linear, modelo de efeitos mistos, modelo de efeitos aleatórios e regressão hierárquica. Além de análises individuais, alguns interesses de pesquisa visam investigar dados estruturados em diferentes níveis. E esses níveis nós vamos chamar de clusters ou conglomerados. Então, eu tenho a minha população dividida em subpopulações, que possuem características homogêneas dentro dos clusters e heterogênea entre os clusters. Ou seja, dentro de cada cluster, eu vou ter indivíduos que compartilham atributos similares em decorrência do contexto que lhes é comum. Na análise multinível, o pesquisador tem interesse em investigar o que este agrupamento interfere no desfecho ocorrido na unidade amostral. Um exemplo em estudos epidemiológicos é o interesse em verificar as características da vizinhança, como situação do bairro onde o indivíduo mora, os indicadores de violência do local, além da renda do indivíduo na ocorrência da cárie dentária. Então, na análise multinível, eu vou verificar o que o contexto influencia na doença mensurada no indivíduo. Além disso, diante de um agrupamento das observações, seja pelo processo de amostragem ou seja natural da estrutura em que se encontram os indivíduos, quando de estudos epidemiológicos, existe um certo grau de semelhança entre os indivíduos. E o fato de estarem agrupados quebra, de certa forma, um pressuposto para a realização das análises de regressão tradicional, o da independência entre as observações. Portanto, os modelos de regressão multinível são uma das soluções para se trabalhar adequadamente com esse comportamento de dados. Vamos imaginar que eu quero realizar um estudo que o meu objetivo vai ser avaliar o nível de estresse dos estudantes de odontologia durante o período da pandemia da Covid-19. Então, o estresse ele vai ser mensurado, vai ser avaliado no indivíduo, no aluno.
mas vai depender do semestre. Será que o estresse, o nível de estresse não é diferente de um aluno que estava iniciando o curso do que de um aluno que está já finalizando o curso? Depende também da faculdade. Faculdades têm diferentes estruturas, existem faculdades públicas, privadas. Depende também de onde essa faculdade está localizada. A gente sabe que alguns municípios, alguns estados sofreram muito mais com a pandemia da Covid-19 do que outros. Então, nesse meu estudo, eu vou ter diferentes níveis de avaliação. Os meus dados, eles vão estar divididos aí, vão estar agrupados com estrutura hierárquica. E os indivíduos, em cada um dos níveis, eles vão ser semelhantes entre si. E essa semelhança dos indivíduos, ela pode se dar tanto por convivência, quanto por seleção ou construção. Então, se eu tenho um indivíduo doente com uma doença contagiosa numa sala, num semestre, a chance dos indivíduos que convivem com aquela pessoa estarem doentes também é maior do que os indivíduos que não convivem. Além disso, nas faculdades existe um processo seletivo. Então, existe uma seleção. Então, aqueles indivíduos que estão na faculdade X ou Y vão ter aí características em comum. Além disso, a renda é um fator também importante nessa semelhança, nesses níveis entre os indivíduos. E modelos de regressão multinível, eles vão ser uma das soluções quando a gente deseja trabalhar adequadamente esse comportamento de dados. Porque essa análise multinível, ela me permite analisar em um único modelo as variáveis de um nível inferior agrupadas em unidades de nível superior. Então, eu posso ter aqui nesse meu exemplo o meu aluno, que é o meu nível inferior, que vai estar agrupado aí em níveis superiores, como semestre, faculdade, município. Na odontologia, a análise multinível é bastante útil, uma vez que essa estrutura de agrupamento se dá em diversas situações. Dessa forma, ela pode ser útil não somente para agrupamentos no processo amostral, mas até mesmo em outras análises, como na análise de dados longitudinais, onde eu vou ter observações repetidas agrupadas no mesmo indivíduo. Então, nesse estudo hipotético, nós vamos pesar e medir crianças durante 10 anos. Então, onde estão os grupos neste estudo? Cada grupo é formado por várias medidas da mesma criança. Então, aqui eu vou ter num nível inferior as medidas, que vão estar agrupadas no nível superior, que seriam as crianças. Essa é uma outra possibilidade de estar utilizando a análise de regressão multinível. Ou seja, além dos agrupamentos no processo amostral, eu posso utilizar a análise de regressão multinível na análise de dados longitudinais, como no nosso exemplo anterior, para análise de desfechos no mesmo paciente, onde, por exemplo, eu posso verificar falhas em restaurações em diferentes dentes agrupadas em um mesmo paciente. Posso também utilizar para estudos laboratoriais de resistência de material. Então, eu tenho aqui cada dente como um cluster para os diferentes espécimes que vêm daquele mesmo dente. Eu posso utilizar também a análise de regressão multinível para estudos multicêntricos, onde cada centro vai ser um cluster. É importante falar que o desfecho, ou seja, a variável dependente, ela sempre deve estar relacionada ao primeiro nível da análise. Já as variáveis preditoras, ou seja, as variáveis independentes, elas podem estar relacionadas a qualquer nível. Por isso é importante conhecer a origem da coleta das variáveis a serem usadas, uma vez que as variáveis do primeiro nível servem tanto para variável desfecho como para variável preditora. E as variáveis contextuais, elas podem ser utilizadas somente como variáveis preditoras na nossa análise de regressão multinível. Temos que ter cuidado em relação ao tamanho da nossa amostra, porque quanto maior a quantidade de níveis, maior vai ter que ser o tamanho da nossa amostra. Por isso que a maior parte dos estudos faz o uso de apenas 2 níveis. O número de níveis hierárquicos ele pode ser até maior, não há uma limitação do número de níveis. No entanto, é necessário ter observações em todos os níveis com o número amostral adequado para a quantidade de parâmetros e variáveis a serem explorados. Por isso que a maior parte dos estudos faz o uso de 2 níveis. Geralmente, há uma necessidade de amostras extremamente grandes para que as análises tenham um poder adequado.
Bom, agora vamos voltar para resolver a situação problema apresentada no início do vídeo. Essa situação problema, esse exemplo, ele está no livro Bioestatística Quase Sem Fórmula, do professor Davi Normando, junto com o professor Heitor Honório. Na nossa situação problema, o objetivo do estudo era verificar a experiência de Cari e a influência na taxa de comparecimento escolar. A experiência de Cari foi avaliada através do CPOD, a taxa de comparecimento escolar por uma medida hipotética, que vai de 0 a 10, e nós incluímos no estudo diversas crianças, mas de 3 diferentes escolas. Uma escola particular, uma escola militar e uma escola pública. Criamos alguns dados hipotéticos para conseguir rodar o teste estatístico no GMOV. O nosso objetivo era verificar a experiência de Cari e a influência na taxa de comparecimento escolar. Neste gráfico de dispersão, nós percebemos que não existe uma forte associação entre as duas variáveis, que foi confirmado no nosso teste estatístico, onde nós rodamos uma regressão linear simples. Aqui no valor de P, nós percebemos que não foi significativo, e aqui no nosso R ao quadrado, nós recebemos um resultado de 0,04, ou seja, apenas 4% da taxa de comparecimento escolar poderia ser explicada pelo CPOD. Então, nós concluiríamos que o aumento do CPOD não influencia no comparecimento da criança na escola. Nossa situação problema. Temos uma escola pública, uma escola privada e uma escola militar. E isso pode direcionar a um resultado completamente diferente na análise. Considerando os resultados mostrados sem levar em conta a distribuição das crianças nas suas respectivas escolas, não se nota associação. No entanto, devido à natureza do estudo, isso tem grande chance de ser um resultado equivocado. Dessa forma, será utilizado o mesmo gráfico de dispersão, mas agora vamos considerar as escolas que cada um estuda. Cada triângulo é um indivíduo, e as cores representam agora a separação de acordo com a escola. Aqui, no caso, são os nossos clusters que cada estudante pertence. E o que nós podemos perceber é uma associação decrescente a nível individual, expressa visualmente pelas diferentes cores. Para podermos resolver a nossa situação problema com uma análise de regressão multinível, no GMOV nós precisamos ter esse módulo, que é o de Linear Models. Só que ele não vem instalado no GMOV, nós precisamos baixar esse módulo. Então, vamos aqui em Mais Módulos, para poder baixar o módulo de General Analysis for Linear Models in GMOV. Após baixar o módulo, nós vamos aqui em Linear Models, em seguida vamos em Mixed Models e vai abrir essa janela. Nós vamos selecionar a nossa variável dependente, que é o comparecimento escolar. Vamos colocar como covariável o nosso CPOD e vamos colocar aqui o nosso cluster, que são as nossas escolas. Vamos agora conversar sobre os nossos principais resultados. Aqui nesse valor de P, nós podemos verificar que a associação entre o CPOD e o comparecimento à escola foi significativo. Um outro resultado interessante é essa correlação intraclasse, que foi de 0,66. Essa correlação intraclasse é um indicador do grau de dependência dentro do cluster, ou seja, 66% da variação nas taxas de comparecimento escolar ocorre entre as escolas. Isso mostra que as escolas não poderiam ser avaliadas juntas. É importante avaliar cada cluster, cada escola de maneira separada. Além disso, se o teste de verossimilhança for significativo, temos ainda mais evidências de agrupamento. Por isso que as escolas elas não poderiam ser avaliadas juntas, elas devem ser avaliadas separadamente. Na nossa situação problema, temos agora um resultado completamente diferente. O que percebemos é uma associação negativa, pois, à medida que o CPOD aumenta, o comparecimento escolar diminui, ou seja, crianças que têm maior CPOD faltam mais à escola. E este comportamento ele é observado dentro de cada escola. Quando incluímos o agrupamento, vemos o real comportamento da variável individual, que é o nosso primeiro nível. Ou seja, crianças com maiores valores individuais de experiência de Cari
vão menos à escola dentro do seu contexto. Para finalizar, vamos relembrar algumas informações importantes. O que é a análise de regressão multinível? É um tipo de análise de regressão que simultaneamente leva em consideração múltiplos níveis de agregação. Quando devo utilizar? Quando existe uma estrutura hierárquica na população de interesse, a análise multinível é a opção metodologicamente correta. Como utilizar? Os modelos de regressão, por exemplo, regressão linear, logística e de Poisson, possuem uma alternativa multinível nos programas estatísticos. Além do livro Bioestatística Quase Sem Fórmula, foi utilizado também como referência o canal do YouTube do professor Aloysio Barros. Obrigada pela atenção!